Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um EducaCast, o seu podcast sobre a educação física. Eu sou o professor André e hoje eu tenho um convidado muito especial, o professor Mário, eu tive o prazer de poder tê-lo aqui conosco nos nossos primeiros episódios aí do EducaCast e hoje a gente vai debater sobre um tema muito bacana, muito pertinente, que a muitas pessoas causam dúvida, né? Mário, é um prazer poder ter você aqui hoje, tá? Poder trocar essa ideia contigo. Eu fico lisonjeado mesmo, fico muito feliz quando você aceitou o convite, porque você é uma pessoa que eu admiro muito, né? Acompanho um pouco do seu trabalho e para mim você é referência naquilo que você faz também. Então, muito obrigado por ter aceito. E fala um pouquinho de você, se apresenta aí pro pessoal. Oi, André, tudo bem? Quem agradece sou eu pelo seu convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, tá? Bom, como o André já se apresentou, né? Já me apresentou, na verdade, um pouquinho. Vou falar um pouquinho mais de mim agora, talvez. Eu sou o professor Mário Tsutsui, sou professor de Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício e mestre em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, né? Uhum. Além disso, né, eu sou escritor, autor desse livro que vocês estão vendo aqui, Guia Completo de Musculação, uma abordagem prática e científica que tem ajudado aí muitas pessoas no Brasil e no mundo a estudarem sobre musculação e colocarem em prática, então, o treinamento da modalidade, tá? Se por um acaso alguém, inclusive, quiser adquirir, pode só entrar em contato comigo, tá bom? No arroba Mario Tsutsui, vocês vão me encontrar tanto no Facebook como no Instagram, como também aqui no YouTube, tá bom? Não deixe de me seguir também no meu canal, tá joia? Prazer enorme estar com você aqui, André, Obrigado, né? Mário. E E vamos lá. só lembrando, galera, todas as redes sociais aí do Mário, os contatos pessoais dele estarão aí na descrição do vídeo, então é só dar uma olhadinha aí abaixo, tá? E vale muito a pena dar uma conferida lá no trabalho dele, tá? É show de bola. Vocês vão gostar muito e não vão se arrepender de jeito nenhum. E poder conhecer um pouquinho dessa área que é tão maravilhosa, né, cara? E que é tão pouco estudada, viu, Mário? Eu costumo dizer que tem muito profissional aí achando que sabe o que tá fazendo, mas deixa um pouquinho de lado essa questão da parte teórica, de estudar realmente, entender todos os conceitos, né? A gente vai tentar falar Tenho um pouquinho certeza sobre disso, isso André, também. né? Tem muita gente que acaba achando que musculação é um amontoado de exercícios, e não é, né? Musculação nunca foi, não é e nem nunca será um amontoado de exercícios. Tem muita teoria, tem muita ciência por trás aí do treinamento de musculação. Maravilha, show de bola. Mário, então você já falou um pouquinho sobre a sua formação profissional, né? Você é especialista em fisiologia do exercício e mestre em ciência do movimento, isso? Ciências, na verdade, né? Sim. Eu fiz o meu mestrado especificamente em saúde coletiva, com foco em epidemiologia, né? Olha só. Na Universidade Federal de São Paulo aqui, né? Eu estudei epidemia de obesidade e sedentarismo no meu mestrado, mas para ser bem sincero, né, a minha paixão mesmo é o treinamento, né? Apesar de eu ter estudado epidemiologia, claro que é uma área importante também, Total. principalmente no momento que nós vivemos agora, mas a minha paixão mesmo é treinamento de modo geral, principalmente treinamento de força. Excelente, cara. E Mário, como que a educação física apareceu na sua vida, cara? Você já estava inserido aí no meio do esporte? Como que é essa história? Bom, falando um pouquinho agora de mim, né? Eu acho que talvez seja essa a parte menos interessante, o que as pessoas querem realmente saber sobre treinamento, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, né? Uhum. Sendo muito breve aqui, sem muitas delongas, eu vim parar na educação física porque eu fui atleta de natação, né? Então, desde os 10 anos de idade, eu fui atleta de natação, então eu sempre fui incentivado no meu meio do esporte, né? Tanto por parte de professores, por parte de treinadores e outros colegas que também eram nadadores na época acabaram virando treinadores depois. Então, eu fui meio que nesse embalo. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei na educação física, né, eu acabei, na verdade, descobrindo que o que eu gosto de verdade é educação física e não a natação só, né? E eu Uhum. acabei me apaixonando especialmente por treinamento. E por essa vontade também, né? De ensinar. Então, desde que eu entrei na graduação, né, o intuito sempre foi concluir o mestrado para lecionar no ensino superior, aquilo que eu faço hoje, né? Hoje eu leciono no ensino superior e também possuo, né, cursos de extensão, cursos de especialização aí oferecidos no mercado, principalmente nas principais plataformas, de forma digital, né? Inclusive as pessoas que estão agora nos ouvindo, se por um acaso quiserem aí se aprofundar mais em treinamento, musculação, emagrecimento, dentre outros assuntos, fica o convite aí para conhecerem então os produtos que eu ofereço
de aperfeiçoamento para estudantes e profissionais de educação física. Excelente. Então você consegue fornecer esse tipo de material aí, as pessoas que precisarem te procurar podem entrar em contato lá nas suas redes e aí entender um pouquinho melhor quais são esses cursos e como eles funcionam, né? Com certeza, em algum lugar nesse vídeo aqui vai ter a Isso descrição e eu aqui. aguardo vocês lá. Maravilha. E pessoal, isso é super importante para a sua graduação profissional, né? Pelo seu conhecimento mesmo, né? E eu falo sempre nessa tecla, bato sempre nessa tecla. A educação física é complexa, o treinamento é complexo. As pessoas têm uma falsa ideia de que é só lá fazer 3 de 10 e ir embora para casa. Mas se você é profissional de educação física e tem essa abordagem, talvez você precise repensar um pouquinho os seus conceitos e entender um pouco melhor a educação. Mário, maravilha. Então vamos lá, vamos direto pro assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre treinamento. Cara, vamos colocar uma situação hipotética aqui. Um aluno, ele nunca treinou e ele chega hoje para a academia. O que que você acha que ele deveria fazer? Quais são os primeiros passos? Ele deve já procurar algum treino no YouTube? Como que funciona esse processo aí para alguém que está ingressando agora no treinamento? Excelente pergunta, né? Então, olha só, no YouTube tem todos os treinos, tá? Todos os treinos possíveis tem no YouTube. Lá só não tem um treino. Sabe qual? O treino que você precisa, né? Então, o que que acontece, né? Existe realmente, né, esse movimento, né, por parte principalmente da galera que está começando, muito empolgada, etc e tal, de pegar treinos prontos na internet, né? O que no meu ponto de vista é um equívoco muito grande, tá? Por quê? Como nós conversamos anteriormente, o treinamento envolve diversas variáveis complexas, né? O motivo pelo qual o profissional de educação física, ele deve ser consultado. É muito importante que o profissional de educação física, ele seja consultado para conseguir fazer um treino, então, específico, né? Seguro e eficiente e também motivante para essas pessoas, né? Então, na internet tem tudo quanto é tipo de treino, menos aquele treino que você realmente precisa, tá? E é preciso tomar cuidado, muitas vezes, com isso, porque, por exemplo, né, não é difícil a gente encontrar, por exemplo, André, iniciantes que acabam pegando treino de atletas, né? Se inspiram em treino de atletas, né? Por exemplo. Uhum. Agora, se imagina, por exemplo, né, a discrepância, tá? De um treino de um atleta de fisiculturismo que treina musculação há 20 anos, por exemplo, para alguém que está começando agora. Né? Então, assim, a probabilidade que essa pessoa tem aí, por exemplo, ou de não ter resultado, né? Ou de repente de se machucar e ter que ficar parado, por exemplo, ela é maior se comparada a uma pessoa que teve orientação, né? Então esse crime não compensa, eu costumo dizer, costumo brincar desta forma, né? O profissional de educação física ele deve ser consultado. E tem uma outra coisa, tá? Uma outra coisa. Aí dizendo não só para quem é o consumidor final, mas dizendo para os profissionais também, né? Na dúvida, quando você não conheceu o iniciante, né? Se você está começando agora, por exemplo, principalmente para você que está começando agora, tá? Na dúvida, R sempre para menos, tá? Não R para mais, tudo bem? Na musculação, por exemplo, tem dúvida, né? Se um determinado volume de treino, quantidade de séries, por exemplo, ela é grande demais ou não, né? O meu conselho é erra para menos. Se por um acaso for pouco, você aumenta na próxima semana, no próximo treino. Mesma coisa no que diz respeito à intensidade, tá? No que diz respeito à carga. Vamos errar sempre para menos, para reduzir a probabilidade, por exemplo, da pessoa se machucar, tá? Porque o aluno machucado, especialmente, tá? Muitas vezes é o cara que ele não volta a treinar com você. Ele vai treinar com outra pessoa, mas com Exato. você provavelmente, novamente, não. Tá É, bom? e é um risco muito grande, né, Mário? Quando a gente trata da saúde das pessoas, né? Treinamento físico, nós estamos lidando com pessoas, então é uma responsabilidade muito grande, né? O achismo é muito perigoso, né? E outro ponto que até queria tratar com você e perguntar, e qual é a sua opinião, e eu vejo que é um ponto pouco tratado, pelo menos na minha região, sobre a avaliação física, cara, né? Eu vejo, assim, eu posso chutar sem medo de estar falando besteira, 90% das pessoas que entram nas academias da minha região não fazem nenhum tipo de avaliação física e já estão lá nos aparelhos. E aí, o que que você pensa sobre isso? Eu acho que é péssimo, né? Porque é o seguinte, a gente, sem avaliar, por exemplo, a gente não tem um ponto de partida, né? E não sabe, na verdade, nem com quem a gente está trabalhando, tá? Então, olha só, né? O risco de, por exemplo, de não avaliar no início, tá? É, por exemplo, de você sair a navegar, por exemplo, em mar aberto, sem saber para onde vai, da onde está saindo e para onde você vai.
entendeu? Então, Uhum. olha assim, na melhor das hipóteses, tá? Quando você não avalia, você não consegue nem apontar para o seu cliente, por exemplo, se ele melhorou ou não, porque Exato. você não tinha parâmetro como é que ele estava antes. Então, você não sabe nem se ele melhorou ou não. Tá entendendo? Então, assim, vira um treino meio que aleatório, entendeu? Um treino aleatório vira algo assim amador, no meu ponto de vista, né? Se o seu objetivo é ser profissional realmente, né? Você obviamente precisa avaliar, tá? A avaliação física é importante. E quando eu digo avaliação física, eu estou dizendo, André, principalmente de 5 aptidões físicas importantes, tá? O American College of Sports Medicine, tá? Uma das referências, um dos institutos, né? Que são referências na nossa área aí, apontam que existem pelo menos 5 aptidões físicas importantes que nós deveríamos avaliar sempre. São elas: força muscular, resistência muscular, flexibilidade, tá? Composição corporal e capacidade cardiorrespiratória, tá? Pelo menos essas aptidões a gente precisa avaliar sempre, tá bom? E quando eu digo sempre, acredito eu que a cada 3 meses, aproximadamente, é o suficiente, tá? Isso eu estou falando da avaliação física, beleza? Só que não tem como a gente tocar no assunto da avaliação física sem falar sobre um outro assunto, né? Que está interligado e que é muito importante também, tá? Que é a avaliação de segurança, para saber se o indivíduo pode ou não fazer exercício. Tá? Eu não sei como é que funciona aí na sua região, mas aqui na minha região, por exemplo, né, o parqui é aceito. Não sei se você conhece esse instrumento. Tá? O instrumento parqui, né, é uma ferramenta, para quem não conhece, tá? Um questionário que, se eu não me engano, tem 7 perguntas, se eu não me engano, tá? 7 perguntas, e vai avaliar, por exemplo, né, se a pessoa está apta ou não a começar exercício físico com segurança, sem precisar de um atestado médico. Entendeu? Isso é muito importante. Por quê? Né? O parqui, ele é aceito na maior parte das academias do mundo, tá? E ele assegura, tem que assegurar, por exemplo, né? Se a pessoa ela não tem, por exemplo, nenhum risco cardiovascular importante, e de repente ela de repente possa desenvolver algum evento indesejável durante o exercício, como por exemplo um AVC ou por exemplo um infarto do miocárdio, né? Isso é importante não só para a segurança da pessoa, mas para a segurança do profissional também, né? Porque se por um acaso acontecer, por exemplo, né, um evento indesejável como esse, um infarto, e a pessoa morrer, por exemplo, a família da pessoa, né, ela pode questionar: escuta, professor, você avaliou, tá? Você fez alguma coisa, algum instrumento para saber se ele podia ou não fazer exercício sem consultar um médico antes? Nesse Exato. parque, nesse parque, o indivíduo, tá? Ele precisa responder não para todas as questões, para essas 7 questões, tá? Esse parque está no meu livro aqui, mas não é só aqui que você encontra, não. Tá? Se você quiser deixar o link por aí também, na Maravilha. internet deve ter, de alguma forma, aí também o parque, tá? Disponível para as pessoas clicarem aí e darem uma olhadinha, tá? Então, esse parque ele é importante para você garantir a segurança, ou pelo menos minimizar, né, os riscos da pessoa e também, né, para você ter um parâmetro legal seu. Dá de acontecer, por exemplo, alguma coisa, né, com o indivíduo, você está respaldado, né, com um parqui, por exemplo, que a pessoa disse ali, alegou que estava bem de saúde, que estava tudo certo, podia começar a fazer exercício. Então, isso é bem importante, viu? Mesmo, tá, se o indivíduo for fazer, né, exercício à distância, hoje, o parqui é importante, assim como também a avaliação física, tá bom? Total, Mário. Muito bacana, cara. Eu concordo 100% contigo. Na verdade, eu costumo dizer que o profissional que não avalia, ele paga por correr um risco gigantesco que talvez ele não pare para pensar, cara. Realmente. Imagina só como você vai prescrever algo para um indivíduo sem conhecer o estado clínico desse indivíduo, sem saber se ele tem ou não tem alguma patologia. Isso já aconteceu comigo e nem foi na academia. Aconteceu na escola. Eu tenho o hábito, desde que eu estudei sobre avaliação física, de avaliar o tempo todo. E na escola, eu criei um questionário, que a gente chama de anamnese, né? Uma espécie de um Uhum. parqui também, e mandei para os alunos mandarem para os pais responderem para mim. E uma das mães, inclusive, me relatou que o filho dela tinha marca-passo no coração. Então ele não poderia sofrer nenhum tipo de impacto, então eu tinha que tomar muito cuidado com ele. Agora, eu fico pensando, e os outros professores? Imagina só, se eles colocam essa galera para jogar um futebol junto lá e não se preocupam em conhecer esse aluno e acontece alguma coisa, né? Realmente. Uhum. E é o que você falou, a gente tem que tratar disso, né?
nós seremos os principais acusados, caso algo aconteça, né. Se alguém vier a ter alguma complicação na academia durante os seus treinos, é você que é responsável, né. Sim, sim, com certeza. Então é uma segurança não só para a pessoa, né, mas pro profissional também. Então, se você não fazia avaliação e nem aplicava o Parqui, por exemplo, anteriormente, acho melhor você começar a fazer. É verdade. Fica aí a dica para quem está Independentemente assistindo. se você prescreve treinamento presencial ou à distância, tá? Exato. Tá muito comum hoje em dia, né, as pessoas estão aderindo muito a essa metodologia aí. Maravilha. Mário, vamos falar então sobre o nosso tema principal, o Katsu Training, ou treinamento com restrição do fluxo sanguíneo. Eu fiz uma enquete lá no Instagram e no Facebook, e 95% das pessoas que votaram não conhecem o Katsu, não sabem do que se trata, e a gente não vê muito sendo difundido isso no meio da ciência aí, né, da nossa área. É bem pouco estudado, inclusive, né, perante outras metodologias de treinamento. E explica pra gente o que é o Katsu Training. Vamos lá, então, né? Nos últimos tempos, eu conheço alguns grupos, tá? Então, por exemplo, tem um grupo na USP, né, do professor Valmor Trícoli, e que estuda bastante essa metodologia, né, do Katsu Training, né? Mas no Brasil tem eles, talvez mais um ou dois grupos que eu conheço aí de cabeça, assim, né, de agora já, né? Mas vamos lá, vamos conceituar primeiro o Katsu Training, também conhecido como treinamento de oclusão vascular, tudo bem? Então, o treinamento de oclusão vascular é um treinamento que ocorre, né, com o manguito, por exemplo, ou no braço, tá, ou na perna, né? Então, no esqueleto apendicular. Então, ou aqui no braço, entre o deltoide e o bíceps, né? Ou na parte mais proximal da coxa, tá? Esse manguito, né, ele pode ser, por exemplo, inflado, né? Ou ele pode ser, por exemplo, de elástico, de pressão de elástico. Tá? Esse manguito ele tem a função, especialmente, de reduzir o aporte de oxigênio, reduzir a circulação naquele membro, para que, por sua vez, a gente venha causar aí um maior estresse metabólico naquele membro a ser treinado. Tá? E nos últimos tempos, alguns estudos têm apontado aí bons resultados com esse treinamento de Katsu Training, não só para a reabilitação, mas também para o treinamento físico. Tá bom? Então, esse método, né, Katsu Training, ele foi criado no Japão, especialmente, né, tem um nome japonês aí, né, foi o Sato que criou esse método aí, e ele foi difundido depois no mundo, ou como Katsu Training, ou como treinamento de oclusão vascular. Maravilha. Então, basicamente, é o indivíduo treinar ali, fazer os seus exercícios com um manguito, pressionando ali a musculatura e reduzindo, né, o aporte de oxigênio, o aporte de fluxo sanguíneo para os membros, né? Funciona só com membros, ô Mário, ou também eu consigo treinar peitoral, costas com o Katsu? Não dá para treinar o tronco, né? O tronco, na verdade, aqui fica bem difícil, né? Não dá para a gente colocar o manguito, então funciona realmente só no esqueleto apendicular. Entretanto, André, existem alguns métodos, né, que foram desenvolvidos para a gente conseguir, de alguma forma, trabalhar também, não só no esqueleto apendicular, mas também no esqueleto axial. Aqui, peitorais, costas e etc. Tá? Eu não sei se você já ouviu falar de um método de treinamento chamado método isodinâmico, tá? O método isodinâmico, tá? Ele funciona de uma forma tentando imitar, por exemplo, né, o Katsu Training, o treinamento de oclusão vascular. Só que ele é usado principalmente no esqueleto axial, ao invés do esqueleto apendicular, tá? E como é que funciona esse método, tá bom? Antes de eu explicar passo a passo como funciona esse método, as pessoas precisam entender, então, tá, que quando a gente tem contração muscular, quando você tem uma contração muscular, por exemplo, forte e intensa, né, você tem um estrangulamento das veias e artérias daquele local, né? Então, por exemplo, quando você está fazendo bíceps, fazendo força no bíceps, por exemplo, tá? Então, você tem a contração muscular e essa contração muscular, por sua vez, tá? Esmaga, digamos assim, aperta as veias e artérias, reduzindo a circulação sanguínea, reduzindo o aporte de oxigênio, nutrientes, dentre outros, tudo bem? Então, o que acontece? Né? O método isodinâmico, tá? Ele prevê, então, uma prévia contração intensa no músculo-alvo que você vai trabalhar, por cerca de 20 segundos, 20 a 30 segundos, tá? De forma isométrica, antes de você começar a série. Por exemplo, Caramba. vamos supor que você vai fazer pec deck. Aí na sua região esse exercício se chama pec deck?
Sim, ou voador, né? Então, em algumas regiões as pessoas chamam de voador. Enfim, pack deck ou voador, não sei de onde você está falando aí, né? Você tá, na verdade, me escutando, mas enfim, tá? Antes de começar a fazer o exercício propriamente dito, o método isodinâmico, tá? Diz o seguinte: você vai colocar a carga de treino, tudo bem? Você vai fazer, então, tá? A contração, vai fazer a contração aqui, por exemplo, né, do peitoral e apertar, fazer força, a maior força que você conseguir, tudo bem? Por cerca de 20 a 30 segundos, tá? O objetivo, tá, dessa contração forte é exatamente, tá, provocar o colabamento aí das veias e artérias e reduzir o fluxo sanguíneo. Contou até 20, então, tá fazendo o máximo de contração isométrica que você puder. Na sequência, depois você começa a série propriamente dita, tá? Esse método poderia ser usado no esqueleto apendicular também, no bíceps, no tríceps, mas ele geralmente ele é usado no esqueleto axial, tá? Principalmente, tá? Especialmente aí para tentar reduzir esse aporte de oxigênio, né? Prévio, fazer uma certa oclusão, digamos assim, com a contração muscular, já que a gente não consegue colocar o manguito, tudo bem? A propósito, André, eu não sei se você em algum momento vai editar esse vídeo, né? Eu não sei se fica visual para as pessoas que nunca viram um Katsu Training. Então, seria interessante, talvez, colocar as imagens aí, né? Vamos Ou pelo colocar menos sim. alguns links aí embaixo, para as pessoas terem ideia de como é que funciona, né? Esse manguito aí, que faz a pressão aqui no braço ou na perna, tá bom? Maravilha. E, Mário, nós precisamos tratar de um assunto também que é muito pertinente e qualquer pessoa pode fazer, para quem está nos ouvindo, antes de ir lá na farmácia comprar um elástico e amarrar no braço, calma que não é tão simples assim, né? Por que é importante aí você realmente procurar um profissional de educação física para te prescrever esse tipo de treinamento? Ó, vou falar uma coisa para você, André, tá? Não só procurar um profissional de educação física, mas procurar um profissional de educação física que saiba trabalhar com método, tá bom? Porque esse método, ele não é simples, tá? E apesar de seguro, a ciência aponta, na verdade, né, que ele é seguro, alguns cuidados precisam ser tomados, tá? Alguns cuidados precisam ser tomados, como, por exemplo, né, a pessoa não pode ter doença vascular, por exemplo, né? Então, pessoas que têm problema de circulação, de modo geral, tá? É desaconselhável, tá? Nós não temos, não pelo menos que eu saiba, tá? Relatos, assim, por exemplo, na ciência, que aponte que a pessoa morreu, que teve uma embolia pulmonar, que teve um AVC ou um infarto usando este método, tá? Mas faz sentido, por exemplo, né, pensar que alguém que já tem problema vascular ou problema de coagulação, por exemplo, tá? Utilizar o manguito, por exemplo, pode aumentar a probabilidade aí da pessoa desenvolver uma trombose, tá? Essa trombose, por sua vez, tá? Ela pode, por exemplo, entupir uma veia, tá? Reduzir a circulação de forma importante aí, e a pessoa pode ter perda de função no membro, por exemplo, o que não é bacana, né? Mas ainda, em tese, é menos pior do que a pessoa tiver um infarto, ter um infarto, na verdade, ou uma embolia pulmonar, né? Porque a gente sabe que o trombo ele pode viajar pelo corpo, né? Então, pessoas que têm problemas vasculares de modo geral, tá? São desaconselhadas a fazer. Tudo bem? Mais um motivo pelo qual ó, a anamnese e a avaliação física é importante, tá? Então, se a pessoa tiver um problema como esse, não pode fazer, tá? Segunda coisa, não é só comprar o elástico, tá? Apertar o braço ou a perna e ir fazendo, tá? Então, existem protocolos científicos para isso, tá bom? Existem protocolos muito bem estabelecidos, tá joia? E eu nem me arrisco, André, a falar um protocolo aqui, porque eu vou acabar incentivando, tá? As pessoas a colocarem o elástico no braço e sair apertando por aí, tá Uhum. bom? Então, antes disso, eu recomendo que vocês ou se especializem num curso, por exemplo, ou leiam artigos científicos, ou conversem, né, e tenham um treinamento com pessoas que já trabalham com este método, né? Então, a propósito, André, tem um curso meu, né? Acho que você até fez esse curso Isso, aí, isso. de oclusão vascular, tá? Que pode ajudar os profissionais aí que querem trabalhar com este método, né? Aprender de forma mais séria. Né? A gente deixa o link em algum lugar por aqui, Com né? Para certeza. as pessoas conseguirem se especializar, né? Nem vou me arriscar aqui, na verdade, a falar o protocolo, mas é importante que a pessoa, tá? Ela siga o protocolo científico para reduzir a probabilidade de acidentes, tá? Dentre os acidentes aí que podem
ocorrer, né, os mais indesejáveis aí são realmente as tromboses, né, as tromboses venosas. Porque nós sabemos, por exemplo, que quando a gente reduz a circulação em um membro, né, existe uma maior probabilidade de acontecer, por exemplo, a formação de um coágulo, né? Esse coágulo pode viajar e pode causar um efeito indesejável como esse que eu falei anteriormente, tá bom? Então é bem importante a gente, na verdade, se aprofundar no assunto antes de sair aí apertando o membro, tá? E fazendo esse treinamento, tá? Quem faz isso tá jogando na loteria, tá? E uma hora pode acertar. E aí acerta, na verdade, com um efeito indesejável como esse em um acidente, tá bom? Então, pessoal, a verdade é justamente essa. Você precisa procurar se capacitar. Se você é profissional de educação física e tem interesse aí sobre a metodologia, vamos deixar aqui um curso do Mário sobre o Katsu Training, que inclusive é muito bacana. Eu tive o privilégio aí de poder fazer o curso dele. O Katsu já está inserido na minha vida há algum tempo também. Eu acabei escrevendo um artigo na minha conclusão do curso do bacharel lá da faculdade, né? O meu TCC foi sobre o Katsu Training. E desde que eu entendi um pouco sobre a metodologia e comecei a estudar, isso me encantou muito, cara. E é uma metodologia que pode até te destacar, não é, Mário? No mercado de trabalho. Sim, não tenha dúvida, né? Então, assim, existem poucos profissionais que trabalham com isso, né? E certamente o Katsu Training ele causa curiosidade nas pessoas, né? E também motivação. Então, as pessoas elas querem conhecer, querem treinar, querem fazer esse tipo de método de treinamento, com certeza, tá bom? Um outro erro, né? Voltando ao assunto anterior, André, que eu vejo muito por aí, principalmente pessoas despreparadas, tá? É que as pessoas colocam um elástico no braço, por exemplo, né? E imaginam que quanto mais apertado possível, melhor. O que não é verdade, tá? Então, assim, na verdade, nem existem protocolos com 100% de aperto, tá? Então, assim, a gente nunca trabalha com 100% de aperto, tá? Quando vai fazer o Katsu Training, né? A gente trabalha geralmente aí com 60, 70, 80% da oclusão total do membro, tudo bem? Uhum. Exatamente para conseguir, inclusive, reduzir a probabilidade da pessoa ter uma trombose, tá? O que, obviamente, é indesejável. Então, assim, você tem que colocar o elástico no braço, ele tem que estar apertado de alguma forma, tá? Mas, tá? Ainda assim, precisa ter alguma circulação, tá? A oclusão, ela nunca é 100% na hora do treinamento, tá bom? Perfeito, Mário. E se nós formos comparar então com o treinamento convencional? Por que treinar com o Katsu e não treinar um treinamento de força convencional? Um é Muito melhor do que o bem, outro? boa pergunta, tá? Olha só, no começo, né, inclusive, acreditava-se que o Katsu Training era melhor que o treinamento tradicional, tá? Entretanto, principalmente no que diz respeito à hipertrofia muscular, tá? Entretanto, hoje nós sabemos que isso não é verdade, tá bom? O Katsu Training, ele não é superior, tá? Se comparado ao treinamento tradicional, quando diz respeito a ganho de massa muscular, tudo bem? Na verdade, inclusive, o Katsu Training lá atrás, ele foi criado principalmente para reabilitação, tá bom? Então, o que acontece? Por que usar o Katsu Training, tá? Lá atrás, tá? No início, então, quando começaram a pesquisar sobre o assunto e desenvolver protocolos, tá? O lance era o seguinte, por que era uma vantagem? Descobriu-se, por exemplo, tá, que com o Katsu Training você poderia treinar com baixa intensidade, com uma carga bem menor e ter os mesmos resultados do que treinando em alta intensidade. Tá? Olha só, André, a maior parte dos protocolos, tá, de musculação, eles giram em torno aí de 60 a 90% de um RM, tá? 60 a 90% de um RM, tá? Agora, a maior parte dos protocolos de Katsu Training giram em torno de 20 a 50% de um RM. Então, olha que interessante, né? Com menos intensidade, na verdade, muito menos intensidade, você consegue os mesmos resultados. O que seria bom, por exemplo, para alguém que teve uma fratura no cotovelo, para alguém que teve, por exemplo, uma fratura no ombro, na perna, está com algum tipo de lesão e não é capaz de treinar em alta intensidade, entendeu? A pessoa não é capaz de treinar em alta intensidade, mas treina em baixa intensidade, tá? E tem os mesmos resultados, tá bom? Sabe onde isso é muito legal também? Agora na pandemia, né? Então, olha só, a academia fechou,
né? A academia fechou, por exemplo, nós não temos aí dentro de casa, pelo menos a maior parte das pessoas não tem dentro de casa aí, muito peso, muita quilagem, muitos aparelhos aí com bastante peso, tá? E o Katsu Training pode salvar a massa muscular de muito marombeiro agora dentro de casa. A pessoa Total. pode treinar dentro de casa, né, com pouca intensidade, tá? Pouca intensidade, pouca carga, por exemplo, e conseguir os mesmos resultados que ela estava tendo na academia, né? O único problema aí, né, é que a gente vai trabalhar principalmente o esqueleto apendicular e não axial. Mas, né, tá aí uma ótima opção, tá bom? Então, assim, o maior benefício, tá, do meu ponto de vista, tá, é usar principalmente com reabilitação, pessoas que estão voltando de lesões, por exemplo, ou pessoas que são intolerantes à alta intensidade, né? Não estou dizendo todas, tá? Mas, por exemplo, muitas mulheres, tá? E alguns idosos também, eles são intolerantes a treinar com alta intensidade, né? Quando eu digo intolerante, não gosta de treinar em alta intensidade, entendeu? Então, a gente pode usar o Katsu Training como uma alternativa. Excelente. Então, só para resumir, para quem ainda não entendeu, mais ou menos funciona da seguinte maneira. Imagina que o indivíduo ele treina lá uma rosca direta para o bíceps com 100 quilos. O cara é grande mesmo, é fortão. 100 quilos lá. Com o Katsu Training, ele faria isso com 20, 30, né? Mais ou E menos, isso. produziria o mesmo resultado. Então, isso é Mesmo resultado. extremamente importante para situações específicas, né? E falando um pouquinho sobre o alto rendimento, Mário, acho que a gente até poderia tratar isso com atletas que talvez estejam ali em uma fase final de preparação para a competição, onde eles têm um aporte calórico de nutriente muito baixo, né? Geralmente tem uma dieta muito restrita, estão de certa forma desgastados e talvez não suportariam um treino com a mesma intensidade de outro momento da preparação. Talvez seria interessante também trabalhar com o Katsu nesse momento? Pode ser uma alternativa, né? Se a pessoa, por exemplo, não consegue treinar em alta intensidade, pode ser uma alternativa, tá bom? A única coisa que a gente precisa, inclusive, frisar, tá? É que não dá para dizer que ele é melhor, tá bom? Ele é Uhum. igual, Exato. Ele é beleza? uma estratégia, né? Uma alternativa. Um outro benefício importante que eu vejo, viu, André, é a motivação, tá? Então, assim, é muito chato você fazer o mesmo treino todos os dias, muito chato, entendeu? Isso é Então, importante. fazer diferentes treinos também tende a motivar a pessoa, principalmente seu aluno, tá? E do ponto de vista comercial, André, eu acho muito legal você usar o Katsu Training, tá? Porque é uma metodologia diferente, específica, que quase ninguém usa, né? E que chama atenção na sala de musculação. Total. E para quem nunca treinou, cara, a percepção subjetiva de esforço do Katsu Training pode ser que nós estamos falando de uma quilagem relativamente baixa, 20% de um RM, mas como é, Mário, a percepção subjetiva de esforço quando você tá lá com o membro restrito? É Braço difícil? Você é sente dor? difícil pra Como é? caramba, o braço, você sente dor e o braço fica dormindo, né, cara? É uma sensação assim complicada, né? Porque seu braço está ocluído, né? E assim, o protocolo que eu uso, né, especialmente, a gente faz a oclusão, né? E aí faz as 3 ou 4 séries e só solta no final, Uhum. né? Então, mesmo entre um intervalo, você continua ali trabalhando de forma bastante intensa. Vale a pena experimentar. É muito bacana e é muito curioso quando algumas pessoas que estão tendo a oportunidade de treinar pela primeira vez com o Katsu, às vezes até desdenha um pouco, fala, pô, mas esse pezinho colorido da academia, eu nunca peguei esse pezinho aí, 3 quilinhos, vou fazer o que com isso? Né? Mas realmente acaba tendo uma percepção extremamente difícil ali do movimento. André, não dá para trabalhar, inclusive, tá? Não dá para trabalhar ocluído com a mesma carga que se você tivesse sem oclusão. Pode ter certeza que não dá. Não Uhum. dá. É muito intenso mesmo. Muito bacana. Mário, então fala um pouquinho aí pra gente do seu trabalho hoje em dia. Você é personal trainer, como que você trabalha aí com a educação física hoje? Então, hoje eu sou professor universitário, né? Na verdade, então eu leciono em 2 instituições de ensino superior, né? Hoje, atualmente, leciono também em cursos de pós-graduação no Brasil inteiro, mas na verdade a minha principal fonte de renda vem da minha empresa chamada Itiban Cursos, tá? Então a Itiban Cursos é uma empresa que oferece, né, o meu livro Guia Completo de Musculação, que eu já mostrei anteriormente para vocês, tá? E oferece também diversos cursos de capacitação para profissionais do Brasil inteiro, tá? No que diz respeito, né,
a atender o público final. No passado, eu fui personal trainer, né? E depois que eu virei professor universitário, isso já tem uns 6 ou 7 anos, né? Eu deixei de lado o lance do personal. Entretanto, tá? Agora na pandemia, sabe, muitas pessoas têm me procurado, né, para começar a treinar de forma online, etc e tal. E eu estou testando um modelo com um lutador, né, amigo meu, que mora hoje no Canadá, né? Moro no Canadá. Se der certo, de repente, mais para frente aí, eu pretendo expandir, né? Mas por enquanto o meu foco realmente é a formação dos profissionais. Excelente. Então, para você que é profissional de educação física ou está estudando, é acadêmico, cara, não perde tempo, dá uma conferida aí nessa plataforma do Mário, veja lá quais são os cursos, quais são as Vamos capacitações que deixar ele o link em oferece. algum lugar aqui, ó. Isso aí, porque isso vai te fazer total diferença no mercado de trabalho, tá? Eu costumo dizer que hoje se formam profissionais de educação física todo ano, uma galera, né? Muita gente se forma, mas quem realmente vai fazer a diferença na profissão são poucos e isso depende muito de você, né? E Mário, como tem sido aí na pandemia? Os cursos estão rolando normalmente? Como tá? Na verdade, eu tenho aumentado, né, na verdade, a quantidade de vendas, inclusive. Os profissionais têm se capacitado cada vez mais, né? Estão aproveitando, inclusive, essa época que estão dentro de casa para conseguir se capacitar. Tenho ajudado bastante pessoas, né? E, inclusive, ajudar algumas pessoas a conseguir prescrever treinamento online, né? Existem muitos treinamentos aí que a gente consegue fazer dentro de casa, como, por exemplo, alguns protocolos de HIIT, né? Por exemplo, então, tem um outro protocolo de treinamento, de cross-training, a gente pode fazer o ar livre também, né? E muita gente aí tem aproveitado para se capacitar. Maravilha. E, inclusive, eu até estava lendo um estudo recente aí, nas últimas semanas, falando justamente sobre a ação do treinamento físico nas pessoas aí que estão acometidas pelo Covid, ou até mesmo na prevenção, né? Nas pessoas estarem ali, de certa forma, mais imunes ou capazes de lidar com a exposição ao vírus de alguma forma. E aí, você acredita que a prática regular de exercício físico, de atividade física, ela ajuda nesse contexto, nesse momento em que nós estamos vivendo ou não? Como que funciona? Então, na verdade, agora não é nem mais a minha opinião, né? A ciência aponta de forma clara aí qual é o papel do exercício físico no fortalecimento do sistema imunológico. Né? Então, já existem aí estudos, né, muito claros que mostram que o exercício físico regular, de forma moderada, tá, ele tende a aumentar o sistema imunológico. Né? E apesar de não existir, né, estudos especificamente que avaliaram, por exemplo, o aumento do sistema imunológico com a prevenção da infecção pelo coronavírus, por exemplo, né, é de se imaginar que com um sistema imunológico mais forte, a gente tende a ter uma prevenção no que diz respeito aí ao contágio, né, da infecção aí do vírus, né? Entretanto, né, apesar de não existir um estudo desta natureza, já existem estudos, por exemplo, apontando que indivíduos fisicamente ativos, tá, têm uma menor probabilidade de desenvolver casos mais graves, tá, da infecção pelo Covid-19. Isso muito provavelmente não só está relacionado ao sistema imunológico, mas como também deve estar relacionado ao fato, tá, das pessoas que são fisicamente ativas, né, elas tenderem a ter uma melhor composição corporal, né? Nós sabemos, por exemplo, que a obesidade, tá, principalmente a obesidade central aí, é uma doença inflamatória que pode potencializar a infecção do vírus. Perfeito, cara. Então isso por si só já é motivo suficiente para você que não é ativo fisicamente, tem uma vida sedentária, repensar e mudar os seus atos, né? A gente entende hoje a importância do exercício físico. E, Mário, a galera tem muito daquela ideia de, pô, eu não vou pra academia porque eu não quero ficar marombeiro, não quero ficar musculoso. E esquece de olhar pro lado da saúde, né? Eu costumo dizer que a gente está hoje plantando a nossa velhice, né? Nós estamos ali construindo a nossa estrutura de quando nós formos chegar ali à terceira idade, enfim. Então, eu sempre me pergunto aí, pô, como você quer se ver daqui a 30 anos? É difícil, né, as pessoas pensarem na sua vida no futuro, muitas vezes. Mas, pô, daqui a 30 anos, você quer estar lá precisando de ajuda para fazer as suas atividades diárias ou você quer estar totalmente é, eficaz e 100% ali para poder se virar com a sua vida, enfim, né? Pois é, então, as pessoas morrem de medo do coronavírus aí, mas as pessoas não têm medo do sedentarismo, né? Mas sabe qual que é a diferença um do outro, na verdade? É que enquanto um mata rapidamente, o outro mata devagar.
entendeu? Mas os dois são ruins, tanto o sedentarismo como a obesidade também, né? Agora, eu não vejo isso nem a tão longo prazo, 20, 30 anos, né? Então, existe prejuízo para a saúde, de modo geral, para a pessoa que é sedentária hoje e tem 20, 30 anos de idade, né? Então, ninguém deveria ser sedentário, de forma geral. É, perfeito. Maravilha. Mário, então, só para nós concluirmos, já estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo. O que você enxerga aí sobre aquele profissional de educação física que hoje ele não consegue se destacar no mercado de trabalho? É muito comum nós vermos pessoas aí recém-formadas ou até que já têm uma certa bagagem simplesmente reclamando da profissão, que não consegue evoluir, que não consegue ter uma fonte de renda interessante e viver especificamente da educação física. O que você pensa dessa galera que reclama da profissão e acaba muitas vezes não se mexendo para fazer algo diferente? Muito bem, ótima pergunta, né? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que reparar, na verdade, tá? Pensar nesse recém-formado, é como é que esse indivíduo ele era quando ele era acadêmico, né? Então, porque geralmente isso está relacionado com o sucesso que ele vai ter depois na profissão propriamente dito, tá? Então, olha só, não adianta nada também alguém que não investiu na carreira de modo geral, né? Não se empenhou nos estudos, ou então pelo menos ficou apenas aí com as disciplinas da faculdade, né? Depois acaba reclamando de que não consegue se destacar no mercado de trabalho. Esse pode ser um problema número um, tá? Se a pessoa não se destacou, né? Não investiu em si mesmo. Na graduação, por exemplo, depois tentar colher aquilo que não plantou, fica difícil, tá bom? Agora, tá? Existem ainda assim, tá? Muitas pessoas que se dedicaram muito, são muito inteligentes, têm muito talento, tá? E mesmo assim depois não conseguem destaque no mercado de trabalho. E por que não conseguem muitas vezes, tá? A nossa formação na faculdade, falo isso como professor universitário, tá? Ela é muito tecnicista, tá? Então, assim, nós sabemos muito, por exemplo, estudamos muito a respeito dos aspectos biomecânicos, a respeito dos aspectos fisiológicos, por exemplo, mas quase ninguém ou ninguém fala sobre negócios, quase ninguém fala sobre, na verdade, o mercado de trabalho e como é que você faz para ganhar dinheiro com isso. Então, por exemplo, você sabe prescrever treino de musculação, você sabe prescrever treino de HIIT, você sabe um monte de coisa, emagrecimento, tá? Mas como que transforma isso num negócio, tá? Pouca gente, na verdade, né, conversa a respeito disso, tá? E tem mais uma outra coisa, tá? As pessoas, muitas vezes, tá? Elas fazem graduação, especialização, mestrado e doutorado e acham que pelo fato de ter estudado, merecem, tá? Merecem ser remuneradas, né, de forma melhor se comparada a outros profissionais. Mas, na verdade, só isso não basta, tá? Precisa de atitude, precisa de coragem, tá? Precisa meter a cara, entendeu? Ó, no mercado de trabalho, é bem simples, tá? Ou você faz, ou você assiste alguém fazer. Exato. É assim que funciona. Entendeu? Então, olha só, né? Se é que você me permite um conselho, tá? O conselho que eu deixo para você aqui, tá? É atitude. Atitude. Atitude é importante. Mas não se esqueça que a atitude, tá? Come teoria no café da manhã. Tudo bem? Perfeito. Teoria primeiro, atitude depois. Joia? Exato, cara. Muito bacana, Mário. Na verdade, eu costumo dizer mesmo que parece que a impressão que eu tenho de alguns profissionais, principalmente recém-formados, é justamente ter medo de se impor, né? Mas, poxa, justamente o que você falou. Se você é um cara que estudou, que se preparou, que se capacitou, que está pronto, pô, você tem que meter a cara e mostrar para as pessoas e deixar totalmente claro o seu potencial, né? E, inclusive, até fazendo um gancho, Mário, parece-me que o brasileiro, a nossa sociedade, ela é condicionada a entender você ganhar dinheiro, você ser bem-sucedido, como uma coisa ruim, né? Eu vejo muita gente se contentando com muito pouco, e eu não digo só de valor em dinheiro, muito pouco de satisfação profissional, né? De não sair daquela bolha que está inserido ali e, pô, dar asas para voar aí pro mundo, né? Sim, com certeza, né? Olha, eu vou me arriscar, eu vou me arriscar aqui a tentar lembrar um ditado que eu gosto muito, tá? Que eu não sei de quem que é, que diz o seguinte, ó, um- pouco talento, tá? Pouco talento, mas muita atitude, tá? É igual a sucesso. Agora, muito talento e pouca atitude é igual a frustração. Tem muita gente que sabe muito realmente,
sabe, sobre um determinado assunto, como prescrever treino, etc e tal, mas acaba não conseguindo, né, se destacar no mercado de trabalho. E aí o conhecimento técnico que não monetiza, tá? Não monetiza, acaba gerando frustração. Tá? E para você não ter essa frustração aí, tá? Você precisa se capacitar e colocar a cara a tapa também no mercado de trabalho, tá? E buscar, né, o seu melhor sempre, tá bom? Perfeito. Mário, muito obrigado, cara. Foi muito bacana trocar essa ideia com você aqui. É um papo extremamente produtivo. Espero até que a gente possa fazer um outro episódio aí, que tem muita coisa para tratar ainda sobre a educação física, sobre a área do treinamento, né? De coração, obrigado por ter aceito o convite. Fico muito feliz aqui de poder falar um pouquinho com você, entender sua visão sobre isso, sobre esses pontos que muitas vezes deixam de lado por parte da galera que está ali realmente no mercado de trabalho, trabalhando e não se preocupa realmente com a sua postura, com buscar estratégias diferentes, com buscar capacitações para justamente não ser mais um do mesmo, né? Então, obrigado de coração aí pela participação. Se você quiser deixar mais algum recado aí pra gente, fica à vontade. Sou eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, André. Tá? Fica, na verdade, agora o meu convite para os nossos ouvintes aí, para todo mundo que está ouvindo agora, tá bom? Em algum lugar aqui vai ter o link, por exemplo, da minha rede social, tá? Peço que você venha também, comece a me seguir, tá joia? E conheça os produtos também que eu possuo na Itiban Cursos, que muito provavelmente pode ajudar na sua formação, tá joia? Eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Perfeito. Pessoal, nós encerramos aqui então. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim. Se você tem alguma dúvida ou quer deixar algum comentário, será um prazer poder responder em uma nova oportunidade aí junto com o Mário. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.